Olha só, a volta de Jesus, ela é citada por volta de 1845 vezes na Bíblia. Esse assunto, ele só perde para o assunto da salvação. Tá? Então, o assunto da salvação é aquele que é mais mencionado na Bíblia, com exceção da volta de Jesus. Quando a gente fala do Novo Testamento, né, os 216 capítulos do Novo Testamento, eles contêm 318 referências à segunda vinda de Cristo. O que significa que a cada 30 versículos, um vai falar a respeito da volta de Jesus. Então a gente percebe que a volta de Jesus, a promessa da volta de Jesus, ela é algo real. Porque a Bíblia, ela trata desse assunto de uma maneira tão grande, tanto quanto a questão da salvação. Né? Só perde para o tema da salvação em Cristo. Ou seja, se o primeiro ponto mais abordado na Bíblia é a salvação, o segundo aqui é a volta de Jesus. E elas estão diretamente relacionadas. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 14, e aí eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias, lá em João, capítulo 14, nós vamos ler os versos 1 a 3, a gente vai ver que ali o próprio Jesus, antes da sua prisão e sacrifício, quando ele estava ali junto dos seus discípulos, ele próprio fez essa promessa de que um dia ele iria retornar. Olha lá, João, capítulo 14, nós vamos ler o verso de 1 a 3. Você pode aí abrir a sua Bíblia. João, capítulo 14, verso de 1 a 3. E aí, quem encontrou, eu vou pedir por gentileza aqui, possa ler para a gente, por favor. João 14, 1 a 3? Isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estou. Obrigado, Pedrão. Percebe que lá em João, capítulo 14, antes de Jesus ser preso e antes de ele ser crucificado, ele mesmo fez essa promessa para os seus discípulos. E ali ele procura acalmar os discípulos, né? Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, né? Não fiquem desanimados, não fiquem desesperados, não fiquem preocupados. Crede em Deus, também crê em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. E se não fosse assim, eu contaria para vocês, né? Não teria para que eu mentir. E aí ele faz a promessa, ó. Eu vou preparar-vos lugar. O que Cristo foi fazer para a gente? A gente sabe que nesse momento ele está executando um juízo, e ele é nosso advogado, né? O nosso sumo sacerdote, e também é juiz ao mesmo tempo. Mas não foi somente isso. Cristo ele foi preparar o quê? Um lugar para nós. E quando ele for e preparar esse lugar, quando tiver tudo pronto, o que vai acontecer? Ele vai retornar e ele vai levar a cada um de nós para junto dele, para que aonde ele estiver, nós também estarmos juntos dele. Então, essa é uma promessa que o próprio Senhor Jesus faz de querer passar, né, a eternidade conosco, de preparar um lugar para nós. Então, quando esse texto de João 14, ele parece muito com o antigo casamento hebreu, né, o casamento do Oriente, que quando o noivo, quando ele contraía noivado com a sua pretendente, o que ele fazia? Ele voltava para a casa do seu pai, lá na casa do seu pai ele trabalhava e preparava um lugar para que ele, quando ele terminasse esse lugar, ele então desposava a sua noiva, eles se casavam e aí juntos eles iam morar na sua nova casa. A linguagem que João coloca aqui no capítulo 14, ela aponta muito para esse casamento do Antigo Oriente, onde o noivo prepara um lugar, depois ele retorna, toma a noiva, desposa ela e leva para morar junto com ele. Então aqui a gente tem a promessa do próprio Senhor Jesus com relação à sua vinda. Né? Não somente os profetas falam a respeito dela, não somente os apóstolos, mas o próprio Jesus deu certeza de que ele foi preparar um lugar e que muito em breve ele vai retornar para que nós estejamos junto dele. Lá em Atos, no capítulo 1 e no verso 9 e 11, ali a gente vai ter um testemunho, dessa vez não do próprio Cristo, mas de dois anjos que também confirmam essa promessa. Então, se você está com a sua Bíblia em João, vai um pouquinho para frente, vai um livro só para frente, você vai entrar no livro de Atos, e a gente vai ler o capítulo 1,
os versos de 9 a 11. Tá bom? De novo, vou pedir para quem encontrou, né? Por favor, fique à vontade. Pode desmutar aí o microfone e ler para a gente esses versos, o verso 9 e o verso 10 e 11 do capítulo 1 de Atos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Olha só. Então, aqui a gente tem a ascensão de Jesus, né? Após a sua ressurreição, ele passa 40 dias ali com os discípulos, e no final desses 40 dias, então, ele é assunto ao céu, né? Ele ascende ao céu. E no momento que ele está ascendendo ao céu, os discípulos estão ali, né? Olhando, provavelmente extasiados com aquela visão. Jesus, ele subindo, e aí ele é ocultado por uma nuvem. E quando eles se dão conta, tem 2 homens de branco, vestidos de linho ao lado deles, que dizem, né? Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ele. Ou seja, esses 2 anjos, né? Eles testemunham de que, da mesma maneira que Jesus subiu ao céu entre as nuvens, ele também irá retornar. E tem um ponto interessante que lá em Deuteronômio, agora não tem a passagem de Decora aqui, que vai falar o seguinte, que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas se confirma toda a verdade. Ou seja, quando você tinha um assunto para tratar, né, para julgar, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, a verdade ela era confirmada. E a gente vê aqui que 2 seres, né, 2 homens, 2 varões ali, que são anjos vestidos de branco, eles testemunham a respeito do que os discípulos também estavam vendo. Ou seja, essas 2 figuras aqui, elas dão um testemunho verdadeiro de que aquilo que eles estão dizendo realmente vai acontecer. Assim como Jesus subiu ao céu, e muito em breve ele também vai retornar.